Bem-vindo, nobre espectador. Neste canal já falamos sobre o poderio e a engenhosidade de exércitos, mas hoje faremos uma viagem através dos tempos, uma viagem muito especial para conhecer a grandiosidade do exército, que é considerado o mais vitorioso da história, o exército romano. Há mais de 2000 anos atrás, Roma era uma modesta cidade-estado, localizada nas margens do rio Tibre. Porém, graças à sua habilidade diplomática e militar, ela cresceu e se tornou uma potência mundial, dominando grande parte da Europa, Ásia e África. O Império Romano surgiu a partir da expansão territorial da cidade de Roma, que começou como uma pequena comunidade agrícola na região do Lácio, na Itália Central. Durante o século VIII a.C., Roma se tornou uma cidade e começou a expandir seu território, conquistando as cidades vizinhas com o poder do seu disciplinado e implacável exército. O exército romano foi uma das forças militares mais poderosas e temidas do mundo antigo, sendo capaz de subjugar cidades inteiras com suas táticas de combate precisas e disciplina militar férrea, e isso se deve em grande parte à sua disciplina, treinamento rigoroso e eficiente organização. A hierarquia militar romana era bem definida e baseada na posição social e na experiência do soldado. No topo estavam os generais, que lideravam as legiões compostas por várias cortes, cada uma com várias centúrias, lideradas por centuriões. Os soldados eram recrutados de cidadãos romanos e eram divididos em várias classes, cada uma com seu próprio equipamento e papel no campo de batalha. Somente homens podiam estar no exército romano. Havia duas classes de soldado romano, legionários e auxiliares. Os legionários eram soldados de elite. Um legionário tinha que ter entre 17 e 23 anos e ser cidadão romano. Todo novo recruta tinha que estar em forma e qualquer um que fosse fraco ou muito baixo era rejeitado. Um auxiliar era um soldado que não era cidadão romano. Ele recebia apenas 1/3 do salário de um legionário. Auxiliares guardavam fortes e fronteiras, mas também lutavam em batalhas, muitas vezes nas linhas de frente, onde era mais perigoso. Acredita-se que o exército romano continha cerca de 500.000 de soldados em seu auge. Esse grande número era composto por unidades menores, compostas por cerca de 4.000 a 6.000 soldados, chamadas legiões, cada uma comandada por um general. As legiões tinham como insígnia a águia, Áquila romana. A águia raramente saía do acampamento, exceto se toda a legião se movimentasse. Durante as batalhas, era guardada por um suboficial legionário cuja missão era defender a insígnia a todo custo, mesmo que fosse necessário fazê-lo com sua própria vida. Isso porque era sinal de grande desgraça perder a águia, como ocorreu em 9 a.C. na Batalha da Floresta de Teutoburgo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu like, isso ajuda muito nosso canal a alcançar cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal e nos ajude a crescer mais. Não deixe também de ativar as notificações do sininho. Organização. Essas legiões eram então compostas por unidades ainda menores, conhecidas como centúrias, que provavelmente consistiam em cerca de 80 a 100 homens cada. A centúria era comandada pelo centurião. Ele carregava uma vara curta ou vara de videira, para mostrar seu poder. Ele também a usava para bater em qualquer soldado que o desobedecesse, comandando com violência. Os soldados às vezes se amotinavam contra seus centuriões. Em 14 d.C., um centurião conhecido como Lucilius, era chamado por seus homens como "traga-me outra". Isso se referia à sua prática de quebrar sua vara nas costas de um soldado antes de exigir que lhe entregassem uma nova vara. Mas os motins não eram inéditos. Nas mãos de disciplinadores cruéis, os soldados ocasionalmente se rebelavam contra seus superiores. Isso aconteceu entre as legiões do Reno em 14 d.C., quando os soldados atacaram seus centuriões e viraram suas varas de videira contra eles. O equipamento dos soldados romanos era bastante sofisticado para a época. Eles usavam uma armadura de couro, uma cota de malha, um escudo e um capacete. A arma principal era a espada curta, mas eles também carregavam lanças e dardos. Os arqueiros romanos eram especialmente temidos, pois eram capazes de disparar flechas com grande precisão e velocidade. Equipamento. Os legionários romanos normalmente usavam um lorica, que consistia em placas de ferro que cobriam o peito e os ombros. Capacetes, em forma de tigela abobadada, protegiam a cabeça, pescoço e bochechas. Um avental de couro com taxas de metal presas ao cinto da espada protegia suas partes íntimas. Nos pés, usavam a caliga, sandália militar da época.
As armas variavam dependendo do papel do legionário, mas os soldados de infantaria normalmente carregavam um escudo retangular de madeira, com painel central com uma saliência de bronze e borda, do mesmo metal e um pilum, dardo com ponta de ferro, uma adaga e uma espada. Tudo isso pesava cerca de 30 kg. Rotina e treinamento. Antes de serem enviados para as campanhas, os novos recrutas embarcavam em cerca de 4 meses de treinamento rigoroso. Este programa começava com marcha e progredia para o treinamento 1 a 1 no estilo dos gladiadores, treino de armamento e exercícios estratégicos, como exercícios de formação. Quando o treinamento terminava, os soldados eram capazes de marchar 32 km por dia com a armadura completa. Alguns novos recrutas assumiram nomes romanos, que eram vistos como um sinal de orgulho. Os soldados romanos nem sempre estavam em guerra, eles passavam a maior parte do tempo treinando para a batalha. Os legionários também patrulhavam os territórios conquistados e construíam estradas, fortes e aquedutos, uma ponte que transportava água. Além disso, desempenhavam papéis administrativos como supervisão, de construção de banhos romanos e arrecadação de impostos. A vida em campanhas militares era, em todos os aspectos, um trabalho árduo. Esperava-se que os soldados embarcassem em uma, Justum Iter, marcha razoável, ou Magnum Iter, marcha mais pesada, o que significava caminhar cerca de 30 ou 40 quilômetros, respectivamente. Após a marcha do dia, os soldados construíam um acampamento cercado por um muro, completo com uma vala e uma parede de estacas de madeira. Eles dormiam em tendas de couro com cerca de 8 companheiros. Na manhã seguinte, eles destruíam a parede do perímetro e repetiam o processo. Um soldado romano era uma máquina de combate bem treinada. Ele podia nadar ou atravessar rios em barcos, construir pontes e abrir caminho em fortes. Assim, alguns soldados tinham habilidades especiais. Eles atiravam arcos e flechas, atiravam pedras com estilingues ou podiam nadar em rios para surpreender um inimigo. Não à toa, quem adormecia em serviço podia ser condenado à morte. Durante as batalhas, os soldados romanos usavam uma formação de tartaruga, para se defender contra projéteis inimigos. Portadores de estandarte levavam cada legião para a batalha, exibindo o estandarte da unidade. Normalmente, quando a linha de frente se aproximava a 30 metros das linhas inimigas, os soldados arremessavam seus pilos e atacavam. Uma linha de retaguarda fazia chover projéteis como lanças, flechas e pedras sobre o inimigo. As táticas militares romanas eram altamente eficientes e inovadoras. Eles desenvolveram a formação conhecida como o testudo, a formação tartaruga, em que os soldados se colocavam lado a lado, com os escudos sobrepostos, formando uma espécie de concha protetora que os defendia de ataques de projéteis. Outra tática comum era o movimento de pinça, em que os soldados atacavam o inimigo de ambos os lados, cercando-o e aniquilando-o. A disciplina no exército romano era extremamente rígida, e os soldados eram punidos severamente por qualquer transgressão. A infração mais comum era a deserção, que era punida com a morte ou com a marca de ferro quente. No entanto, essa disciplina rigorosa também garantia que os soldados estivessem sempre prontos e dispostos a lutar em qualquer circunstância. Certamente, o exército romano era um dos, se não o mais formidável em toda a história, tanto pela sua forma de atuar quanto por suas conquistas. O canal Como É, agradece a sua audiência. Esperamos você no nosso próximo vídeo sobre Roma. Compartilhe o canal com seus amigos e deixe sua sugestão nos comentários sobre o que gostaria de ver aqui. No próximo vídeo, mando um salve para você e o seu tema. Até a próxima!